Bom dia, família Noa Rede. Bom dia a você que está nos ouvindo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Quem nos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. Porém, tem algumas dúvidas, pendura em mim algumas especulações no que tange ao conhecimento da Torá oral, da Torá escrita. E eu estou aqui na sala de bate-papo com ele, sempre ele, nada mais, nada menos que professor de português, professor de hebraico, professor de inglês, professor de grego. Ele, sempre ele, João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia, João Alves. Tudo bem com você? Bom dia, Geraldo. Bom dia amigos. Muito obrigado pela introdução e pela apresentação, Geraldo. Agradeço muito. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Muitas dúvidas ainda, né? Cheio de dúvidas. Dúvidas. Esse embaraço, para você desenrolar esse embaraço aí. Então, as dúvidas, os questionamentos fazem parte da natureza humana, né? É a parte da nossa essência, é o que somos. E isso é muito produtivo. As dúvidas são sempre bem-vindas. Os questionamentos são sempre muito bem acolhidos, porque devem ser assim, porque é assim que nós evoluímos, né? Uhum. Buscando conhecimento, buscando resolver as questões, e a vida é feita disso. A vida é feita disso. Acredito que isso nos impele, nos impulsiona a novas descobertas, e novas experiências e elucidação. Então, acredito que dúvidas são sempre muito bem-vindas e devem ser acolhidas sempre. E vamos ao nosso tópico que interessa, né? Nós programamos aí, né, uma semana de escrita, uma semana de tradição, né, e dúvidas, né. Segunda-feira nós tivemos uma aula maravilhosa sobre escrita, né, sobre o hebraico, né, já até imprimi o material para fazer uma revisão. E hoje é o dia do nosso bate-papo, tirando aí algumas dúvidas, temas polêmicos às vezes, e que pode ser de interesse de muita gente querer ter uma noção do tema em si, né? Acredito. A gente está com um projeto aí de um futuro melhor, ter um tempo maior, mas por enquanto a gente vai ficar com esse tempo de 1 hora, uma vez por semana, de elaborar uma pergunta e ter um esclarecimento melhor, que tange ao conhecimento das escritas da Torá. Perfeito. E hoje eu trago um tema aqui, não sei se é polêmico, mas é interessante. Vamos falar hoje, uma dúvida minha, né, sobre as regras do matrimônio para judeu, Benor, e que atingirá também as nações, né? Então, vou tecer aqui algum comentário, um comentário em si, e vou citar alguns textos, né? E você vai esmiuçar esse texto aí pra gente aí, tá bom? Ok, aguardando, fica preparado para a bomba? Vamos lá. Gostamos de polêmica. Então, o tema hoje fala sobre matrimônio, né, entre judeus, né, e a regra dos Bnei Noah no que tange ao matrimônio e que atinge as nações. Porém, eu trago um tema bastante polêmico que às vezes a gente não ouve, né, um comentário ou uma aula sobre isso, um esclarecimento. É sobre a poligamia dentro das escrituras sagradas. Certo? Rapaz, vamos lá. Então, de acordo com Gênesis, o matrimônio se dá lá no capítulo 2, 24, correto? Deixará o homem pai e mãe, unirá a sua mulher, tornarão os dois uma só carne, é isso? Certíssimo. Então, porém, em Gênesis 4, 19, vemos o relato de poligamia, você me corrige se eu estiver errado, né? Onde Lameque tomou 2 mulheres para si. A hipótese é que Lameque era um Benor, não é isso? Então, bom, vamos continuar. Vamos continuar. No capítulo 9, versículo 7, há uma ordem para que Noa e todos os seus familiares sejam fecundos e multiplicai-vos e povoai a terra. Se uma gestação dura 9 meses, como povoar a terra? É uma dúvida, né? Por exemplo, se tem 3 filhos com as 3 mulheres, vai levar
9 meses cada um para criar o primeiro filho até tornar uma idade madura, aos 13 anos para a procriação, vai demorar muito tempo, né? Então, eu quero entender como povoar a Terra com esse período de 9 meses, perfeito? Ok. Mas no capítulo 6, vemos o Criador chamando Noé e sua família, livrando do dilúvio, todos já conhecem, onde entra Noé e sua família e 3 filhos com as noras na arca, ou seja, cada um com seu par. Vemos aqui a ideia de casamento, perfeito? Perfeitíssimo. Sem contar os pares dos animais que entram na arca. No capítulo 10, lemos sobre quem gerou quem, né? Lemos lá sobre a geração, né? Correto. E não está explícito se entre os filhos de Noé e seus descendentes existia poligamia. Você vai tecer esse comentário. Quando chegamos no capítulo 11, versículo 9, vemos Abraão tomar Sara como mulher, mas não sabemos se ele escolhia qualquer mulher, né? Poderia escolher, tinha essa possibilidade de escolher uma ou duas, ou só uma, qual a lei que tinha naquela época. Só que Sara, né, por ser estéril e não confiar no Criador, induz Abraão a tomar Agar. E hoje está aí a confusão tomada que todos nós conhecemos, Palestina e Israel, verdade? Lá no capítulo 16 de Gênesis. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, mas dá a entender lá entre Agar, a Sara concedendo lá a Abraão ter Agar, vemos uma poligamia. Você vai falar, é o meu ver, mas você vai traçar isso aí. Vemos também sobre as filhas de Ló, né? E elas acharam que não teria mais descendente para se relacionar e acabaram embebedando o pai e gerou lá os 2 filhos, né? Então, a gente vai entender um pouquinho disso aí, né? Daí por diante, vemos que Jacó, com seu trabalho para conquistar Raquel, mas levou Leia, né? Depois trabalha mais 7 anos que conquista Raquel, ou seja, bigamia, ou melhor, poligamia nesse caso aí também, não é isso? Ok. Temos um caso muito interessante, intrigante, em Gênesis 38, 12, o caso de Arudá, que engravida sua nora, Tamar. E o que chama a atenção é que Arudá buscou como se ela fosse uma prostituta. É também um ponto que está dentro das escrituras que a gente precisa ter um esclarecimento. Depois da entrega da Torá, lemos, né, que Deus entregou a Moisés as regras do matrimônio. Deuteronômio 5, 21, né, há uma ordem para não cobiçar a mulher do teu próximo, né? Em Deuteronômio 7, 3, há uma proibição do bem de Israel se unirem às nações, né? Só que em Deuteronômio 17, 14 a 20, há uma ordem para não multiplicar as mulheres para si, entendeu? Ok. Só que tem uma passagem também que intriga, que é em Números, né? 31, 17, 18, onde o Eterno manda matar homem entre criança e mulheres, que conheceu o homem, porém manda poupar todas as virgens para eles. Pô, entendi. Lá em cima, antes, fala para não multiplicar mulheres para si. Aí Números fala para poupar as virgens. Quero saber dessa história aí. Vamos resolver essa bagaça aí. Deuteronômio 21, 15 tem uma recomendação sobre a herança para o judeu que tenha 2 mulheres, né? Queremos entender, ou seja, tem poligamia ou não tem, pode ou não pode, como entender hoje, nos dias de hoje, né? Como o judeu encararia essa situação. Segundo Samuel 12, 8, o Criador adverte o rei Davi por ter mandado matar Urias por causa de Batseba, é isso? Ok. E adverte ele que ele tinha várias mulheres à sua disposição. E aí, vamos lá, vamos finalizar. Ainda tem o caso que tange o fim da vida do rei Davi, onde os criados mandam buscar uma virgem para ele. Embora ele não tenha conhecido a virgem, mas ele tinha essa possibilidade de mandar escolher quem ele quisesse. Tinha várias mulheres, né? Essa lei era só para rei, era para toda a nação? Como é que funciona isso? Um fato que também... voltando aqui atrás, tem a história famosa do rei Salomão, de 700 mulheres, 300 concubinas, lá em 1 Reis 11, 3, né? E um fato que também nos chama a atenção, né, é que nós saímos do cristianismo, do sistema. Já lemos algumas passagens, a gente já conhece, a gente é pesquisador, não pode fugir desse tema, nem ser fanático. É um tema que a gente tem que abordar. Que mostra essa cultura de poligamia
Deixa eu dar um tempo aqui, que a bateria está riando, para eu voltar aqui ao tema antigo. Um minutinho. Voltando aqui. Então, como eu havia falado, a gente está falando do Novo Testamento, do sistema do cristianismo. Muitos não percebem, os cristãos em si também não percebem esse tema, mas eu percebi esse tema, claro, não vivo do cristianismo, não estou embasado no cristianismo, vivo baseado nas leis menor e baseado na Torá. Hoje, estudando com o rabino, na sinagoga, tá? Mas no Novo Testamento, nós saímos de lá, temos lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 12, né? E Tito também vai estar dizendo, Tito 1, há uma regra para exercer cargo de liderança, ou seja, ele dá uma ordem. Para exercer o cargo de diácono, presbítero, bispo, tem que ser marido de uma só mulher, isso no cristianismo, ou seja, para a liderança. E a membresia? Não tinha uma regra para ela? Qual seria? Como é que seriam os cristãos primitivos? Tinha o costume, essa cultura da poligamia? Então vai a minha pergunta para deixar contigo aí, essa bagaça aí, tá bom? Primeira pergunta. Não há proibição de poligamia na Torá? Como o judeu hoje encararia se esse decreto, que foi um decreto rabínico, né, que aboliu essa lei, mas ela é Torá. Entendeu? É uma lei que está na Torá, não tem uma proibição, né? Mas se existe, como o judeu encararia hoje e como funcionaria dentro do âmbito judaico essa situação? E segunda pergunta já que o Bnei Noach não segue a lei da Torá, mas tem os 7 mandamentos, né? E segue as regras e, na verdade, acompanha o judaísmo em si, observa, ajuda o judaísmo em si. Porém, eu gostaria de saber coloniais, a Bnei e que atinge também as nações. Por exemplo, nós temos a lei de cada país, proíbe, que não proíbe, e também você também deve ter conhecimento, né, das regras matrimoniais do Islã, né? Então, gostaria que você... É muito assunto, não sei se a gente vai resolver essa causa hoje, mas a gente vai deixar aqui aberto aqui para te lembrar os textos que você tem. Agora é contigo, Ed. É isso aí, Geraldo. Bom, seguinte, primeiro ponto que eu quero deixar claro para você é que isso aqui tudo não vai ser respondido nessa hora, não tem como, né? Você vai ter que estender isso para uma segunda parte. Mas por quê? Porque eu tenho que elaborar muito antes em cima dos conceitos de casamento e na visão judaica e na visão da Torá, na visão, né, da tradição posterior, etc. E como é um grande número de textos, de passagens a ser analisados aqui, então nós não vamos poder, obviamente, esgotar o assunto nesse momento. Mas daremos uma boa introdução. Veja, o primeiro texto que você cita é justamente de Gênesis 2:24, quando temos a instituição do casamento. Mas eu quero elaborar um pouquinho antes disso. Eu quero voltar com você lá no capítulo 1 do Gênesis, 1:26-27, quando o homem é criado, quando o Adão, o ser humano é criado. Adão representa ser humano, não é aquele bonequinho de barro feito que Deus só, não é nada disso. Adão representa a humanidade, porque o termo Adão em hebraico representa ser humano. Perfeito. Então, o texto diz lá que é criado macho e fêmea. Veja, há uma grande diferença entre homem e mulher e macho e fêmea. Macho e fêmea representa esse aspecto instintivo do homem primitivo. Homem e mulher é um aspecto evolutivo, é um aspecto evoluído do macho e fêmea. Então, o que estamos querendo dizer aqui? Estamos querendo dizer que a Torá ensina uma espécie de evolução? Sim, mais uma vez ensina. Nós até já visitamos esse tema antes. Isso. Mas, quando o homem é criado macho e fêmea, o ser humano é criado macho e fêmea no princípio, você não vê uma instituição de matrimônio. Você vê Pru, Urbu, Umilu. Crescer e multiplicar, frutificar e multiplicar e encher a terra. É apenas a simples necessidade fisiológica de procriar. Sem ordem, como animal. Porém, no capítulo 2, você vê a instituição do matrimônio, do casamento. E a coisa muda de figura. Começa, então, a entrar a lei. Ok? 2:24 diz, como você citou, deixará, pois, o homem a casa do seu pai
e unir-se-á a sua esposa, a sua mulher. Esses serão ambos uma só carne. Perfeito. A partir desse texto, os rabinos inferiram uma série de relações proibidas. Por inferência. O texto diz: deixará a casa do seu pai. Isto é, ele não pode se unir à sua mãe contra o incesto. Unir-se-á à sua esposa, a sua mulher, ou seja, não vai se unir com um outro homem. Proibição contra a sodomia. Unir-se-á à sua mulher e não a um animal, ou seja, proibição contra a zoofilia, a bestialidade. Só faltou dizer que unir-se-á a uma só mulher e não a várias. Mas por que a sua, né? Mas por que os rabinos não falaram isso? Porque os costumes patriarcais incluíam a poligamia. Ou seja, eles inferiram uma série de relações proibidas, Isureibiá, de acordo com o Mishneh Torah, de acordo com o próprio Talmud, de acordo com o próprio Rambam, mas na verdade não se mencionou poligamia. E o texto é claro, eles serão ambos uma só carne. É impossível ser ambos, digamos, ambos referir-se a 3, 4 pessoas. Ambos representa sempre o número 2, correto? Perfeito. Não 3, nem 4. Ambos uma só carne. Então, o texto... Mas esse uma só carne não está querendo, pelo menos na mente deles, dizer no momento do ato em si? Sim, no momento do ato em si, mas diz ambos. Ambos. Ambos é 2. Então, nesse caso, pode ser que eu me engane, mas estou tentando fazer uma interpretação deles. Claro. Pode ser que seja no ato sexual em si, não ter 2 na cama, né? Ou, veja, o que a gente conhece no mundo aí, homem com 2, mulheres com 2, entendeu? Pode ser que seja esse ato em si, no momento do ápice. Então, caberia essa interpretação, caberia essa, na verdade, essa especulação. Perfeito. Porque o texto reduz a uma mulher, no caso. Esse unir-se à sua mulher representa o aspecto do casamento. Porque também tem uma lei lá também que vai dizer que não se despire perante a sua cunhada, um negócio assim, mais ou menos, tem uma lei também que fala sobre isso. Assim. Gilui Arayot, para não revelar a nudez, né? Isso. Mas o que acontece, Geraldo, é o seguinte, o que acontece aqui é que nós temos unir-se à sua esposa representa o casamento. E agora sim, ser ambos uma só carne representa a união sexual. Então tem 2 estágios. Então, se eu misturar os estágios, eu posso especular desta forma. Não pode ter 2 mulheres na mesma cama. Perfeito. Mas não, o texto diz unir-se à sua esposa é um matrimônio. Depois, ser ambos uma só carne é um outro estágio, que é a relação sexual em si. Perfeito. Então não cabe aqui. Perfeito. Não cabe. E aí o que acontece? Bom, há uma instituição chamada matrimônio desde o princípio, em que nós temos a união de um homem e uma mulher com o objetivo de procriar e encher a terra, de cumprir a mitzvah, de cumprir o mandamento. Muito bem. A princípio era isso. Essa a ideia, a noção. E esse é um mandamento. Isso é um mandamento. Isso é uma mitzvah. Né? Tanto é encarado como mitzvah que o casamento judaico é chamado de kiddushin, santificação. Santificação significa separação ou distinção em relação a outras coisas. Né? Então, é uma separação, uma distinção, kiddushin. Perfeito. O casamento, digamos, judaico nesse momento do judaísmo histórico, no momento presente. Tá, vamos então agora um pouquinho adiante. Aí você cita Lamer. Então, esse sujeito... Bereshit 4:19. Exato. Esse sujeito, ele era descendente de ninguém mais, ninguém menos que Caim. Agora, diga para mim, Caim é uma boa referência? Não. Lameque é uma boa referência? Não. Ele é um assassino, inclusive.
E ele é o inventor da poligamia. É polêmico. O caso, primeiro caso, né, nas escrituras. É polêmico. Ele é o inventor. Polêmico, hein? Ele é o inventor da poligamia. Agora, você sabe o que significa o nome Lameque? Não. Lameque. Os intérpretes e as pessoas que trabalham com etimologia dizem que Lameque significa para baixo. Então, cuidado aí, você que vai botar nome no teu filho de Lameque, cuidado aí. Cuidado. Significa, na verdade, uma pessoa pobre de espiritualidade. Para baixo. Por quê? Porque quando o homem une-se a mais do que uma mulher, ele está buscando justamente os seus interesses materiais e físicos. Ele está pensando em suas necessidades físicas. Não existe, não haveria a priori, pelo menos no caso de Lemmer, o inventor dessa ideia de poligamia, não havia nele a intenção de laços afetivos. E os próprios comentaristas falam sobre isso, os próprios comentaristas judeus falam sobre isso. Que uma mulher ele tinha para procriar e outra para se divertir. Nesses termos. Então, a pergunta é, a poligamia foi uma boa ideia? Foi uma boa invenção? Foi uma boa criação? Sob esse contexto? Não, sob esse contexto de Lameque, não. Não, ok. Muito bem, então temos alguns elementos já. Depois a história prossegue, a história continua, e nós encontramos no tempo dos patriarcas a prática da poligamia. Vamos citar aqui alguns exemplos que você mesmo colocou. Eu quero falar um pouquinho de Abraão. E Abraão, ele teve um envolvimento polígamo no caso de Hagar, como você colocou. E os resultados desta união temos até hoje aqui no mundo moderno. Porque existe uma antecipação aos projetos de Deus, à vontade divina, e Abraão atendeu ao chamado, à voz de Sara, e se uniu a Agar e teve com ela um filho chamado Ismael. E isso só trouxe o que para Abraão? Alegria, prazer, contentamento ou dissabores? Dissabores. Porque ele teve que expulsar, para começar, o filho junto com a concubina, não teve? Por exigência de Sara. Pelo fato de que ela se sentiu humilhada e desejou que ela fosse mandada embora. Então, imagine um pai expulsar um filho de casa. Se isso for uma bênção, eu quero essa bênção bem longe de mim. Não, estou fora. Estou fora. Ok, vamos para um outro patriarca que também foi polígamo, praticou poligamia. Vamos para Jacó. Jacó teve duas esposas que brigavam entre si por conta do direito de se deitar com ele e de gerar filhos para ele, além das suas concubinas também. Nós encontramos, então, nesse núcleo familiar, uma série de conflitos. Uma série de conflitos. Agora, veja Isaac. Não temos um relato, pelo menos escrito. Não. Isaac não teve outras mulheres. Foi o único que não teve dissabores. O único que não teve problemas. Você não encontra Isaac com um conflito, em conflito com a sua esposa, com Rivka. Não há. Não há conflito. Agora, nesses dois exemplos que eu citei, você percebe conflitos. Muito conflito. Ainda teve que trabalhar, ralar, para ter essa casa dessa situação, né? Até aí tudo bem, porque, mas na verdade, assim, veja como é que são as coisas. Jacó, na verdade, foi induzido à poligamia. Verdade. Porque ele queria casar-se com Raquel, ele não queria Léia. É verdade. O Jacó, no caso. Ele queria a Raquel.
Mas foi enganado pelo sol. Foi iludido. E aí tá. Então ele foi meio que induzido. Mas mesmo nessa indução, devido ao costume de Labão, no caso, ele acabou adotando também o costume. E aí, consentiu nisso. Só que isso trouxe muitos problemas para ele. Mas, nesse caso de Jacó, se não houvesse isso, não haveria as 12 tribos em si. Não tinha um planejamento do Criador aí, nessa situação? Porque as 12 tribos têm um sentido no mundo. Sim, claro. A gente pode dizer que, digamos, no plano maior haveria uma providência divina, coisa parecida, porque é o que parece pelo texto, é o que parece pela história posterior. Porém, a providência divina teve que agir, digamos, de certa forma, em conformidade com a história desenrolada embaixo, aqui embaixo, por essas pessoas. Por quê? Você veja, houve conflito entre as tribos já desde o começo, tanto é que eles venderam José. Ainda teve uma briga do próprio irmão lá com um dos filhos de Jacó com uma concubina, né? Exatamente. Teve a questão, inclusive, de Rubem, né, por exemplo. Então, teve a venda, né, de José, né, vendendo José para o Egito, para os ismaelitas. Conflito interno. Conflitos internos, você veja. Porque eles eram filhos de diferentes mães. E tinha um sempre o mais amado, né? Tinha. Essa questão do favoritismo também trouxe um certo dissabor. Mas até tudo bem, compreende-se nesse aspecto que eram muitos filhos e isso acaba surgindo naturalmente. Mas a questão aí principal é que a índole dos meninos era diferente devido à questão da própria criação, do próprio ambiente e da sua genética, por assim dizer, da sua educação. Não se esqueça que houve filhos de concubinas também, não apenas de casamento, né, por assim dizer. Então, esses costumes orientais que se infiltraram entre os patriarcas, nós podemos dizer que trouxeram muitos e muitos dissabores. Perfeito. Né? Mesmo uma família com duas, três mulheres, aquela harmonia, não. Os filhos tranquilo à mesa, vamos sentar à mesa. Cite isso que você vai ver, no caso, né? Você vai perceber isso, tranquilamente. A questão, digamos, pessoal de conflito familiar, no caso, você percebe muito mais marcante no aspecto polígamo. Aliás, foram as mulheres que derrubaram Salomão, né? Com certeza. Então, depois da idolatria. Isso é bíblico, né? Isso está escrito. Não foi o desejo, digamos, de mais uma mulher que causou, digamos, uma disciplina severa para Davi? Foi. Por quê? Porque, na verdade, o pecado dele, de acordo com o profeta Natan, foi traspassado, foi, digamos, perdoado. Porém, a espada nunca se afastou da casa dele. As consequências, né? Exatamente. Foi visitado. A iniquidade do pai, o pecado do pai, foi visitado nas gerações posteriores, né? Conforme é o mandamento, conforme está escrito, conforme está claro. Sem tirar nem pôr. Perfeito. Não trata-se de uma opinião pessoal, trata-se do que está escrito. E o que acontece? Aí você para pensar e diz assim, sim, mas a Torá não é contra a poligamia. Não é que a Torá não seja contra a poligamia. A Torá é contra a poligamia. A Torá é contra. Sem dúvida alguma. Porque o mandamento está claro lá, no princípio. Está falando do mandamento primeiro lá de Bereshit. Exato. 2. Essa é a referência básica. Unir-se, casamento, e depois serão ambos uma só carne. Isso. É um processo. Exatamente. Há estágios, né? Há estágios. Então, essa ideia tornar-se uma só carne, deixa claro, unir-se à sua mulher, a uma mulher, e ser ambos, os dois, uma só carne, deixa claro que a Torá é contra essa ideia. E Lameque inventa isso. E Lameque é uma extensão, por assim dizer, Lameque é uma personificação, por assim dizer, da Yetzer Hará. Forte. Sim. Porque a origem dele é cainítica.
Ele vem de Caim. E Caim mata seu irmão, e Lameque mata pessoas por motivos banais e cria a poligamia, que é justamente uma simples uma forma, digamos, de dar vazão aos instintos mais primitivos do homem. Então isso é absolutamente ruim. Não temos êxito desses casos. Nenhum êxito. Agora, com relação a Noar, vamos falar um pouquinho de nós, Ben-Noar com a sua esposa. Mas eu queria voltar antes. Pode voltar. Sobre Yahudá. Essa prática de Yahudá de tomar Tamar como ela se passa por uma prostituta e ele a engravida, né? Então, era um costume também da época, homem ter casos fora com prostitutas. No Oriente Antigo era comum isso, não havia, porque a mulher, assim, é preciso que se entenda o seguinte: a mulher no âmbito primitivo, não obviamente do judaísmo agora, o judaísmo evoluiu com o tempo, lógico, mas nos tempos bíblicos, as mulheres elas tinham, digamos, uma série de condições que as ligavam aos seus maridos de forma quase como propriedades. Ou seja, era comum, digamos, do homem ter esse tipo de relacionamento com concubinas, com prostitutas, né? É lógico que a prática é questionável, mas... E também não há um castigo, uma proibição. Assim, tem a consequência que a gente sabe, poderia classificar como castigo, mas não tem uma regra. Por exemplo, se Jacudá pertence a um dos pertencentes das tribos em si, né? Os filhos de Jacó, é da onde vai surgir a semente de Mashiach, não é isso? Isso. E tem esse passado. Nesse quesito, a gente deve ver, por um lado, pulando um pouquinho, que a semente do Jesus em si não seria tão pura, né, se ele fosse da tribo de Judá. É isso? Assim, a questão de pureza, essas questões aí são questões um tanto quanto fora do contexto, na verdade, porque a ideia de pureza, tal, isso na verdade não entra no foco, porque há toda uma teologia construída em cima disso para justificar. Né? Então, o fato é que houve uma relação extraconjugal aqui, né? Uma relação extraconjugal com alguém que ele pensava ser uma prostituta, que na verdade era sua própria nora, e, enfim, gera a semente que vai, digamos, dar origem aos reis de Israel. É isso aí que eu queria trazer também um ponto. Não, isso é um fato, inegável. Não, ainda temos um caso que nós não citamos lá em cima, que não comentou, que é o relacionamento de Ló com as suas duas filhas, também que vai gerar a Ruth, é isso? Os Moabitas, exato. Moabitas, e os vai dar também a origem à descendência de Davi, é isso? Os Moabitas, especificamente, que daria origem à casa de Davi, né? Exato, Moab e Amon, na verdade. Então, são duas relações, de Judá, uma de Judá, né? Isso. E de Lot, que vai dar a origem a Ruth, né? A Ruth, Moabita, que vai se unir para dar seguimento à descendência de Davi. Para você ver que a própria origem, digamos, messiânica, a origem do Mashiach, por meio de Davi, ela não é uma origem judaica pura. Não. E isso e nem a ideia de servir para vir alguém e uma semente pura em si, né? Não, exatamente. Não existe essa noção, né? Cai por terra essa ideia, né? Totalmente, porque é claro que ela deixou o seu povo, passou a habitar com os israelitas, ela passou a morar em Belém, né? Que era uma cidade israelita na época,
E ela congregou o povo judeu. Então ela se tornou judia, isso sem dúvida. Os direitos dela garantidos com relação a isso. Ela se tornou 100% judia pelo fato de abandonar a sua terra, os seus deuses antigos, e então passar aí a servir o Deus de Israel e a habitar com os judeus. Então ela faz o processo, por assim dizer, na época, né? E ela assimilou a cultura judaica, a cultura israelita, e assimilou, digamos, as práticas religiosas do povo judeu. E isso é até importante, até, digamos, dar abrir um parênteses aqui para explicar por que a questão da conversão ela não é, digamos, algo necessariamente do coração. A conversão ela demanda atitudes. Entendi. Ou seja, habitar com o povo israelita. Não tem emoção. Não é simplesmente, não, eu aceito que eu sou israelita, que eu sou judeu, e agora eu sou judeu porque eu simplesmente fiz uma declaração formal disso. Isso é uma bobagem, isso não existe. Porque o exemplo de Ruth é deixar a sua condição antiga e passar a coexistir, a coabitar com o povo judeu. Ou seja, mudança total de vida, né? Exato. Ela vai passar a morar numa comunidade judaica. Perfeito. Então não existe conversão fora disso. Isso é bobagem. Né? A pessoa que diz que simplesmente aceita que é judeu no coração e passa a viver o judaísmo por conta própria, não existe judaísmo por conta própria. Entendi. Não existe. Muito bom. Existe judaísmo em comunidade. Né? Isso é bom como um alerta para as pessoas que acham que podem praticar judaísmo isoladamente, lá morando no interior do Brasil e achando que é judeu só porque ele se vê como judeu, como tal. Isso é uma bobagem, uma mentira. Muito bom você trazer esse ponto aí, porque nós estamos vivendo esse momento hoje, né? Claro, claro. E isso é inaceitável, porque, na verdade, isso seria, na verdade, uma afronta à própria lei judaica que a pessoa quer viver. Porque a lei judaica não determina dessa forma. Então, enfim. Né? Ok. Muito bem. Então, lá no tempo de Noé, nós percebemos que Noé entra na arca com os seus filhos e cada um com a sua esposa. Né? 8 pessoas, o texto é claro. Então, nós temos aí exatamente 4 homens e 4 mulheres, correto? Perfeito. Então, não temos casamento polígamo em Noé. Esse até citei também sobre os animais, né? Casal. Certo, ok. Agora, por que você acha que Noé é o único homem chamado de tzadik em toda a Torá? Agora está ficando claro. Não estou dizendo que os outros patriarcas não eram. Não, cada um com o seu mérito, mas Seu mérito. é o que eu falando na aula passada, né? Mas textualmente, nós temos Sadik atribuído a Noé. Isso é forte, hein? E tem mais, fora da Torá, tem mais um outro não-judeu que também foi chamado de Sadik. Aí tem que falar aí, eu não lembro. Você quer nem, talvez eu lembre. Fora da Torá? Fora da Torá. Jó. É. Jó era não-judeu. Jó não era judeu. E foi chamado. Era Benor? Jó era das nações. Ele não era um israelita. Né? Então ele foi chamado de Sadik. Olha como é que as coisas, é bom ter essa conversa, que as coisas ficam claras. Porque, olha só, se Jó era das nações, não era um judeu, e os judeus consultam o livro de Jó, é como se fosse lá, alguns não aceitam, Moisés ter consultado a Jetro, ou Jetro ter dado conselho a Moisés, né? Olha a importância do Benor. Exatamente, Benor. E detalhe importante, é importante que se entenda que Jetro era Benor porque ele não congregou-se a Israel, ele voltou para sua terra. Perfeito. Mas que tem pessoas que falam, não, Jetro se converteu ao judaísmo. Mentira, não se converteu ao judaísmo. Entendi. Porque a ideia de conversão ao judaísmo seria peregrinar com Israel, não é? É o que você falou anteriormente, é viver em comunidade. Peregrinar. Por isso que chama de peregrino, a tradução muitas vezes é peregrino, guer, no caso. É aquele que faz o processo e entra para a comunidade judaica e peregrina. O que é peregrinar? Mora, habita. E Jetro não morou, não habitou com os judeus, ele voltou para Midian. Perfeito. Então ele é a personificação do Benor naquele momento histórico. Ok? Perfeito. E Jó era um não-judeu, foi chamado de Sadik. Noé antecede o pacto sinaítico e o povo de Israel e é chamado de Sadik.
Então, o que que a Torá quer implicitamente ensinar para nós aqui? O que que a Torá está tentando ensinar? Porque a Torá não ensina explicitamente apenas. Ela ensina também de forma implícita. Ela não declara tudo que tem se declarado abertamente. Ela também dá remés. Ela dá algumas indicações, algumas alusões. E a gente tem que ficar muito atento ao texto. Porque não ficando atento ao texto, a gente perde isso. Com certeza. O caminho é pro erro, né? Perde o foco. Noah é chamado de Ish Tzadik, homem justo. Porque ele entra na arca com a sua única esposa e seus filhos também. Né? E aí, então, o mundo emerge a partir dele com esse conceito importante. E seria o conceito do matrimônio? Do matrimônio monogâmico. Monogâmico. E isso serve de modelo para nós, Benei Noah. Perfeito. Nós não adotamos poligamia em hipótese alguma. Perfeito. Não podemos adotar. Tá? Se quiser seguir mesmo as 7 leis, vai ter que se espelhar no justo, sabia? No justo Noah, exatamente. Noah. Porque ele não vive poligamia. Perfeito. Tá? Não vive poligamia. O que acontece? A poligamia foi tão nociva ao meio judaico que os rabinos trataram de censurá-la, abolir. Ora, se fosse algo positivo, algo recomendável, algo bom, que houvesse um consenso rabínico que seria praticado, por que não continuaria até hoje? Continuaria. Mas há também um projeto aí de retomar, né? Rever esse caso aí, né? Não, pode até haver projeto, mas será um projeto contra a Torá. Ok. Há projetos, inclusive, não projetos, há rabinos que dizem que a maconha é caché. Bagaça tudo. E daí? O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso, Geraldo? Não existe. Se alguém tiver, digamos, dúvida a respeito disso, peça para mim que eu mando os links. Caramba. Não tenho dúvida. Entendeu? Então, o que acontece? Isso soa lógico? Soa racional? Soa lógico? Para mim, não soa. Não tem. Né? Enfim, por quê? Porque há leis nacionais que impedem, inclusive, isto. Há leis civis que impedem isso. O Brasil é um país que nós sabemos que há esse impedimento legal. E há um princípio na Torá oral, na tradição, que diz Diná de Malchutá Diná. A lei do país é a lei. Perfeito. É boa, hein? É forte. Então, dizer algo a respeito... Repete com mais ênfase esse tema que é importante. Essa lei. É bem claro. Há um princípio rabínico, um princípio da tradição, que diz Diná de Malchutá Diná. A lei do país é a lei. E ponto, né? E ponto. Então, agora, voltando ao tema da poligamia, por isso que Israel, por exemplo, o Estado de Israel hoje é um Estado em que não adota-se a poligamia pela lei civil. Então, todo judeu que mora no Estado de Israel não pode ser polígamo. Ainda que ele queira ter outras mulheres, como, por exemplo, no Iêmen acontece, os judeus iemenitas, pela questão de morarem num país de maioria muçulmana, a lei islâmica permite. Então, quando os iemenitas vão para Israel para fazer aliar, eles têm que deixar uma das esposas. Ou seja, eles têm que apenas estar casados com uma única mulher, porque a lei do país proíbe poligamia. Então, quem quer fazer aliar, quem quer subir a Israel para morar e tem mais do que uma esposa no seu país de origem, ele não pode em Israel ter mais do que uma esposa. Tá? E Diná de Malchutá Diná, a lei do país é a lei. Perfeito. Okay? Então, esses pontos são, acredito, importantíssimos, e eu gostaria até, digamos, de passar agora
para o tema, deixa eu ver aqui, justamente um comentário sobre a posição, deixa eu ver aqui, a posição rabínica acerca da poligamia. Perfeito. Muito bem. Artigo da Enciclopédia Judaica, Geraldo, edição de 1911, diz o seguinte: não há evidência bíblica que algum dos profetas tenha vivido em poligamia. Muito pelo contrário, o casamento monogâmico sempre foi usado por eles como símbolo da união pura de Deus com Israel. Enquanto a poligamia foi comparada ao politeísmo e à adoração idólatra. Por exemplo, Oséias 2:18, Isaías 1:1, Isaías 50, verso 1, Jeremias 2, verso 2, Ezequiel, capítulo 16:8. Perfeito. O último capítulo dos Provérbios, de Mishlei, é uma descrição da pureza do lar, da vida, aponta para um estado monogâmico. Perfeito. Ok? Então, a poligamia, de acordo com a Enciclopédia Judaica, no período pós-exílico, era, na verdade, a exceção mais rara. Exceção mais rara. E os rabinos, em si, eles tinham uma aversão à poligamia, os rabinos do Talmud. Uma aversão. Então, nenhum deles, por exemplo, né, do Talmud, por exemplo, não temos menção a eles vivendo em poligamia. Veja que já existia uma noção mais esclarecida no Talmud acerca disso. Aliás, o Talmud é uma obra maravilhosa por conta disso. É uma obra que incompreendida, muitas vezes, muito mal compreendida, mas que, na verdade, nos ajuda a entender muito o contexto da religião judaica ao longo da sua história. Entendeu? Então, nós temos aqui exemplos acerca da rejeição deles em relação à poligamia. Né? Yehudá Hanassi, por exemplo, no tratado Ketubot 62a, ele menciona exatamente essa questão, ilustrando com uma história acerca do porquê a poligamia é perniciosa. Então, se existem rabinos querendo rever esse decreto proibindo a poligamia, eles vão contrário a esse ensinamento, né? Contrário ao ensinamento do Talmud, contrário à posição rabínica histórica no Talmud e contrário aos profetas. E contrário ao princípio lá da criação, né? Ao princípio da criação. E contrário ao decreto rabínico emitido pelo Rabino Gershon já há 1000 anos atrás, né? Então, eu estou vendo aqui que o tempo já está se esgotando, mas como tem aí, você citou aí, os decretos, né? Fala sobre isso. Mas existem alguns textos dentro da própria Torá, né? Proibindo, né? Os Bnei Israel de se unirem às nações e não multiplicarem mulheres para si, né? Está lá em Devarim, né? Sim. 17, 14 a 20. Porém, lá em Números, eu queria só entender essa contradição, não sei se é contradição, 31, Números 31, 17, 18, mas onde houve aquela matança, né, de mulheres, de homens, ele falou que tem que entender a visão desse texto, né? Claro. Quebrar a Torá. Poupar as virgens, as meninas para si. Olha só, é o Eterno que está falando ali, não é o Eterno que está falando. Eles pouparem as virgens para si. Aí há um conflito aí. Não multiplicar mulheres, mas poupe lá em números. Como é que funciona aí? Assim, a ideia de multiplicar significa não ter em excesso. Mas não significa, não significa a proibição de ter mais que uma. Entendeu? Ou seja, alguns rabinos da época que eram favoráveis à poligamia, na época talmúdica, porque tem também, obviamente, o contraditório. Eles davam um limite de 4 mulheres por homem. Né? Então, assim, o multiplicar não significa, digamos, que tem que ter apenas uma. Significa ter em excesso, ter mais. Então, poderia ter mais, digamos, de acordo com o costume da época, poderia ter mais que uma mulher. O costume do deserto, por exemplo, na lei sinaítica, né? Na lei mosaica. Mas isso é Torá, né? Isso está na Torá. Está permitindo, né? De certa forma, permite ali, naquele ambiente, e garante os direitos, por exemplo, a Torá arranja, digamos, na época mosaica,
a tentar arrumar, digamos, por assim dizer, os direitos das concubinas e das mulheres que o judeu, que o israelita viesse a entrar, digamos, em relação, né? Uhum. Então, porque uma era a situação do deserto, então havia essa ideia de poligamia que era natural naquele momento histórico. Então, se a Torá não muda, ela não adapta o tempo em si, o tempo que se adapta a ela, essa lei ela está mantida, não é uma proibição. Então, a questão é que existe, digamos, a forma como a lei ela se desenvolve, isso nós chamamos halakha, e ela vai se adequando, se adaptando às novas tendências mundiais ou às novas circunstâncias, melhor dizendo. Não pode ter um ditador determinando. Não. A lei judaica ela não é rígida, Geraldo. Ela vai se adequando ao momento histórico e às circunstâncias. Tem que ser assim, senão o povo judeu não sobreviveria. É por isso que eu escrevo com pena, né? Maleável, né? Exatamente. E a lei judaica, a halakha em si, ela vai se adequando a novas situações e tem que ser assim, dinâmico, porque senão o povo judeu não sobreviveria no mundo. Entendeu? Então, nem tudo que está ali, na verdade, hoje em dia, é aplicável a esse contexto moderno. Então, é igual, por exemplo, a pena de morte, a pena capital. Pena capital... Então, mas nesse mesmo texto, lá no Deuteronômio 7:3, vai dizer que vai proibir os filhos de Israel se unirem às nações. Mas lá em Números vai estar dizendo para eles pouparem as meninas virgens, para eles. Ué, mas elas não são judias, elas pertencem a outros, mas que eles invadiram o terreno e tomaram. E aí? É que, digamos assim, na ideia, na concepção daquele tempo, a ideia de virgindade dava a ideia de preservação, inclusive com relação a questões culticas, questões cultuais. Você sabe que as pagãs dos tempos antigos eram prostitutas cultuais, em sua maioria. Né? Então, essa ideia de prostituição cultual, obviamente, envolvia relacionamento sexual com os sacerdotes e aquelas coisas, aquelas cerimônias de orgias que aconteciam no mundo antigo. E as virgens eram tidas, então, como ainda não iniciadas no culto pagão. Então, elas eram próprias para, digamos, para a adoção no seio da comunidade israelita e a educação delas, porque geralmente eram meninas, eram jovens demais. Então, podia se educar. Não que estava separando para um ato sexual em si com elas. Né? Não para o fato de ser, digamos, apenas e puramente libidinoso. Não, haveria a inserção na comunidade, inclusive as cativas de guerra, eles podiam casar com elas. Né? Sob essas condições, claro, né? Sob essas condições. Entendeu? Muito bom. Então é um contexto histórico legal da época, né? E a halakha vai se adequando ao longo da história, e inclusive essa própria questão da poligamia é uma decisão halakhica, é uma decisão, digamos, que está valendo sem prazo de validade. Né? Agora, se tem proibição, né? Proibição. Se tem rabino discutindo isso para querer voltar, então o rabino está indo contra a Torá, contra o comportamento dos profetas, contra a fala dos profetas, contra a fala da maioria dos rabinos antigos, do Talmud, e contra o decreto do Rabino Gershon. Ou seja, estão totalmente fora do contexto. Bom, acho que nós chegamos a finalizar esse tema, né? Chegamos, né? No geralzão, né, assim. Acho que deu, assim, claro que tem que esmiuçar bastante, mas ficou só aqui eu trouxe, já que a gente finalizou, eu comentei que nós saímos lá do sistema cristianismo e lemos lá no próprio testamento uma recomendação para líder, ou seja, só para os líderes, não tem uma recomendação para a membresia em si, né? Você também estudou. Sim. Então, não. Então, vou pincelar um pouquinho sobre isso, tá? Aqui rapidinho. O que acontece, Geraldo, é o seguinte. Os cristãos primitivos, eles viviam num mundo em que admitia-se a poligamia. Por exemplo, os que estavam espalhados no mundo romano da época, isso era comum, era normal. Mas o que aconteceu é o seguinte: com o passar do tempo, a própria doutrina cristã foi, digamos assim, doutrinando essas pessoas para evitar casamentos polígamos. Entendeu? Seguindo, digamos, o caminho natural da evolução humana, né? Porque poligamia é uma coisa muito primitiva, convenhamos. Uma coisa muito primitiva. Então, acompanhando a evolução do mundo e indo na contramão do mundo romano, que era muito permissivo, o mundo romano era muito permissivo.
Tanto é que o imperador Marco Antônio teve que colocar um decreto para evitar que as crianças menores de 10 anos se prostituíssem. De tão permissivo que era o mundo romano. Então, o que acontece? Essa permissividade toda, essa imoralidade toda, foi inclusive a ruína do próprio Império, um dos elementos que contribuíram para a ruína do Império Romano. E o cristianismo nasce naquele momento, talvez impactado, certamente, pela opinião rabínica, inclusive, acerca da poligamia, a proibir, a vedar isso aos seus membros. Bom, chegamos ao fim, né? Eu creio que sim, Reginaldo. Foi bem esclarecido para mim, eu acredito que vai ser de grande importância para o grupo, né, e para todos que vão ouvir. Certamente. Eu só quero que você finalize assim, resumindo. Muito bem. Poligamia no judaísmo, regra do Ben Noach. Então, poligamia no judaísmo é coisa do passado, realmente não, assim como outras leis, na verdade, até leis, na verdade, que já não são mais praticadas, como o levirato, o ibum, por exemplo, não é mais praticado. Há algum recurso, no caso, né, que faz com que não se pratique mais. O costume da poligamia também, hoje em dia, é censurado, é vedado, não é mais comum, né? E isso, se é vedado, na verdade, é uma mostra clara para mim, né, de que, na verdade, é algo pernicioso, não é algo positivo. Pro Ben Noach, isso nunca existiu, nunca pode ter existido, porque o próprio Noach, na verdade, é o nosso modelo aqui, como tzadik, ele não viveu em poligamia, viveu em monogamia, enfim. Então, acredito que isso resume bem a história toda. E lá no princípio, está claro, deixará, portanto, o homem a casa de seu pai e unir-se-á à sua esposa e serão ambos uma só carne. Agora, falar com o povo aí que estão aí pensando ter filho, cuidado com o nome. Lameque. Lameque. John West, um prazer estar aqui nesse dia especial. Toda quarta-feira vamos estar aqui trazendo um tema importante e foi muito esclarecedor. E até a próxima, né? Até a próxima. Tudo bom, Reginaldo? Um abraço a todos. Que o Criador os abençoe e todos tenham uma boa tarde. A todos.